Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje eu gostaria de ensinar para vocês como criar um texto 3D e mostrar algumas aplicações, tá? Lembrando que essas aplicações dos nossos tutoriais, elas são diversificadas, você pode utilizar os nossos tutoriais para aplicar em qualquer projeto, tá? Vai depender da sua criatividade. Ou seja, se você quiser utilizar esse nosso novo tutorial, que será um texto 3D, você pode adicionar ele a uma propaganda, ao motion graphic, você pode adicionar ele a um modelo 3D, a um copo, a uma jarra, enfim, você pode criar N coisas simplesmente utilizando a sua criatividade. Se você achar que o texto cabe bem àquela cena, você simplesmente pode criar esse tutorial, acompanhar o tutorial, criar o texto 3D e aplicar a sua cena. Eu vou mostrar aqui algumas aplicações. Eu gostaria de fazer dois tipos diferentes em um único tutorial. Nós vamos fazer uma logotipo em 3D e em seguida vamos criar um texto 3D. Então, para criar logotipo, primeiramente eu preciso de uma referência. Então nós temos aqui a pastinha do nosso tutorial e temos aqui a referência da nossa logo. Então vou abrir aqui na minha vista front, vou criar um plane. Criei um plane e agora vou abrir aqui a minha referência, arrastando a referência para o plane. Temos o plane criado. A nossa logotipo está distorcida. Isso significa que a resolução da imagem ela é menor do que a resolução do meu plane. O meu plane está em resolução proporcional, de 77 por 77 aqui, 0,77. Na minha imagem original, eu tenho aqui a resolução de 800 por 600. Significa que a resolução é 8 por 6, 80 por 60, 800 por 600, enfim. Só seguir essa mesma lógica de raciocínio. Então, voltando ao nosso plane, para manter a mesma proporção, eu tenho que manter uma proporção aqui de 0,8 por 0,6. Só que não funcionou perfeitamente, está ao contrário aqui. Então vou inverter aqui os pontos, 0,8 e 0,6. Agora sim temos a logotipo perfeita e aplicada ao nosso plane. Vou arrastar um pouquinho para trás aqui da nossa viewport, tá? Para poder ter liberdade aqui na criação do grid. E agora na vista front, botão F do teclado, eu vou desmarcar o grid, que é o botão G, e vamos maximizar a tela. Criamos aqui a nossa referência, agora devemos criar os nossos shapes para fazer esse formato, para criar essa logotipo. Mas criar o shape aqui, como todos já sabem, todos já acompanharam os tutoriais lá do site GFX Total e já sabem bem como manipular os shapes, para criar um shape nessa cena fica meio complicado, porque a cena está muito clara, nossa imagem de fundo está muito brilhante. Então nós vamos apagar um pouquinho, eu vou copiar essa imagem aqui no meu slot, com a ferramenta Pick, copiei para o meu slot. E agora nós temos um canal disponível aqui que é o Opacity, vou colocar o valor 1, que vai deixar a imagem quase que transparente. Agora que eu tenho a imagem quase que transparente, eu tenho mais liberdade para poder criar sobre essa imagem. Então vamos lá novamente no nosso painel lateral, Create, Shapes e vou criar uma line. Vou desmarcar aqui a opção de realista. Com a line já habilitada, vou clicar sobre a primeira ponta da seta e vou começar a criar o meu modelo. Todos já sabem, certamente todos já acompanharam aí o site GFX Total e já sabem muito bem como trabalhar com shapes. Então não há necessidade de ficar voltando esse assunto aqui novamente, fica até chato, né? Então vou criar a próxima seta aqui. Vamos criando a seta. E finalmente a parte interna da logotipo, que são as duas engrenagens verde e amarela. Criada essa parte, vamos criar agora a última imagem. Perfeito, criamos a nossa logotipo. Quem quiser voltar na Shapes e editar, selecionar aí os pontos de vértex, rotacionar, escalar, dimensionar, posicionar, enfim. Pode fazer o que quiser aí para deixar o seu modelo mais correto. Neste caso aqui, como é um modelo de tutorial, eu não vou dar muita ênfase nessa parte não, tá? Criamos o nosso shape na vista front, está perfeitamente criado. Agora vamos aplicar um Extrude. Vou selecionar todos os shapes, painel lateral, Modify List e o nosso modificador Extrude. Lá na letra E. Após adicionar o modificador, vamos aumentar aqui o valor do Amount, colocar um valor maior aqui. Observem que o shape ele está um pouco quadriculado ainda. Veja que nós temos aqui um box, outro box, outro box. Enfim, temos vários retângulos aqui na parte superior. Isso significa que nós temos que aumentar as divisões das nossas lines. Então eu vou selecionar uma das lines, vou selecionar essa seta aqui, por exemplo,
selecionar o subobjeto line, e no subobjeto eu tenho interpolação, significa o número de divisões dessa line. Com 0 divisões nós temos uma line reta, com uma divisão nós temos uma line quadriculada, com 2 divisões aumentou a proporção aqui da nossa line, aumentou a resolução da line, mais divisões, enfim, basta seguir esse mesmo procedimento que nós vamos alcançar um bom resultado. Vou colocar aqui 22 steps, tá? E agora voltar para o modo Extrude. Veja que agora temos uma resolução boa. O mesmo vai se aplicar às outras partes. Então vamos voltar em line, colocar aqui 22, novamente line, 22 divisões e novamente 22 divisões. Temos o nosso modelo perfeito, com a nitidez aí excelente. E agora basta criar os materiais. Então vamos criar o nosso primeiro material, que vai ser o material das setas. A esse material, eu vou clicar aqui em Diffuse, colocar uma coloração quase 100% preta, tá? Coloração bem escura. E agora vamos aumentar aqui o Glossiness, que não é o reflexo, tá? O especular e o Glossiness, que vai gerar esse brilho na face aí da nossa logo. Temos a primeira parte da logo criada. Agora podemos copiar esse material para ficar mais fácil, tá? Vou adicionar esse primeiro material ao meu objeto verde. Ele vai pedir para renomear o material. Vou renomear aqui com qualquer nome. E o novo material vou adicionar ao objeto roxo. Vou colocar qualquer nome aqui somente como exemplo. Agora, voltando no material anterior, vou colocar na coloração verde. E no outro material, coloração amarela. Então não teve muita dificuldade nessa parte, acredito eu que não, né? É bem simples fazer esse procedimento. Agora nós vamos aplicar a nossa referência. Eu já tenho uma referência aqui aberta no Photoshop, que é uma cena, tá? Essa cena eu peguei na internet, então fica acessível a cada um aí, quem quiser acessar o nosso titio Google e pesquisar lá na imagens, pesquisar algumas cenas para poder adicionar essas logotipos. Eu vou adicionar essa cena aqui, que ela ficou uma cena bem própria para poder adicionar, tá um canto vazio aqui. Quem quiser selecionar outras cenas, outras fachadas, outros modelos, se você quiser adicionar o texto a um copo, adicionar o texto a, sei lá, um livro, enfim, fique à vontade para poder criar, desenvolver a partir do seu conhecimento, da sua criatividade. Aqui nesse modelo, vamos voltar ao 3D Max, tá? Vamos deletar esse plane primeiramente, esse plane de fundo aqui. E agora, eu vou abrir o meu modelo e vou arrastar a minha imagem que está lá no Photoshop, que é essa imagem aqui de fachada, vou arrastar para o nosso background. Habilitando, clicando em OK, e vamos visualizar a imagem no background. Agora eu vou dar um Ctrl F para dar um crop na imagem, para recortar essa imagem, e vou colocar a imagem aqui. Vou posicionar o logotipo na minha imagem. Vejam que eu estou rotacionando a imagem, tá? Vou rotacionar aqui e colocar o logotipo bem encaixada, primeiramente. Após feito esse procedimento, pode adicionar uma luz à cena, pode adicionar alguns efeitos extras, mas essa cena aqui ela não requer, tá? É uma cena bem tranquila, uma cena bem iluminada, então não requer iluminação extra. Então vou simplesmente renderizar aqui, tá? Vamos renderizar. Vejam que o nosso background ele apareceu diferente, ele está distorcido. Isso acontece porque eu tenho que aplicar ele como modo Screen. Então vou arrastar o nosso background aqui, o painel Render, Environments. Vamos arrastar o nosso background de fachada para um slot vazio e marcar como instância. Agora que temos o nosso slot aqui, veja que a opção está como Spherical Environments, vou marcar como Screen. Agora sim eu posso renderizar novamente. E temos a fachada aí aplicada perfeitamente com a logotipo já aplicada também. Por último, nós vamos renderizar essa imagem e vamos salvar. Eu vou criar uma iluminação aqui bem básica. Vou criar aqui uma luz standard, Skylight. Skylight está aqui já. E agora a essa Skylight, para poder copiar a iluminação da nossa cena, vou selecionar a luz aqui primeiro. A essa Skylight, vou acessar o painel lateral Modify. Vamos primeiro renderizar para ver a diferença, o que vai acontecer, tá? Veja que temos a logotipo agora com uma iluminação.
eu quero iluminar a logotipo com essas cores da cena. Então, no painel aqui None, vou clicar em None, Bitmap, e vou capturar justamente aquela imagem que nós estamos utilizando no fundo, que é essa imagem aqui da fachada. Então, clicamos em Open, OK, e agora sim vamos renderizar novamente. Temos a nossa fachada criada, tá? Basta posicionar aqui um pouquinho melhor. E também podemos trabalhar a resolução dessa imagem. Acessando o nosso Render Setup, nós temos o painel Common, a aba Common, e temos aqui a altura e a largura da imagem. Eu vou colocar 800 por 600, que é a mesma proporção dessa imagem maior, tá? Vou travar aqui o Inspect, dessa imagem, que é o aspecto, tá? A proporção dessa imagem. E agora eu vou aumentar para 1024 por 768. Agora temos uma resolução maior. Vamos posicionar aqui a nossa logo perfeitamente. E fazer mais uma renderização aí para finalizar. Terminamos o nosso render. Agora eu posso simplesmente salvar essa imagem da forma que ela está, como JPEG, para poder salvar esse fundo também. Ou eu posso salvar como PNG, que é o fundo transparente, para poder editar essa logotipo. Então vamos salvar aqui Save Image. Vamos salvar como logo. E o formato será PNG. Agora, abrindo o nosso Photoshop, nós temos a imagem aqui somente do nosso fundo. Vamos clicar em Ctrl O para abrir a imagem e abrir a nossa imagem logo. Vou copiar essa imagem aqui agora. Observe que a imagem foi copiada para o nosso projeto e, por último, só posicionar essa imagem aqui na cena. Veja que posicionamos perfeitamente a imagem. Pode-se aumentar ou diminuir a imagem, tá? Fiquem à vontade aí. Eu vou deixar desse tamanho mesmo, proporcional. E agora vamos adicionar um efeito. Veja que nós temos um novo layer criado aqui com a nossa logotipo. A esse layer, primeiramente eu posso ajustar de acordo com a claridade da cena. Então vamos no canal Menu Image, Adjustment, Brilho e Contraste. Aumentar um pouco o brilho aqui. O contraste também. Agora sim temos aí uma cena bem casada. Ok. Por último, quem quiser adicionar um efeito diferente a essa imagem, basta clicar duas vezes nessa área vazia aqui do nosso layer, que é o layer da logo 3D. Clicando duas vezes nós vamos abrir o nosso layer Style e vamos colocar aqui Drop Shadow. Drop Shadow vai adicionar uma sombra de fundo aqui no nosso logotipo. E aqui nós temos a distância dessa sombra para poder projetar essa sombra. Temos aqui a direção da projeção dessa sombra, tá? Nesse caso aqui tá bacana. E o tamanho, que é o size, que vai dar um blur na sombra. Então, vou deixar aqui uma distância bem próxima, uma transparência bem suave também. E temos aí a nossa logo adicionada perfeitamente à nossa imagem, ao nosso exemplo. Agora que criamos essa imagem, vamos voltar a atenção ao texto 3D. Então, voltando dentro do 3D Max, primeiramente eu tenho que desabilitar o meu background. Então vamos no painel Render, Environment, e vamos dar um Clear nessa opção aqui, tá? Use Map. E depois, para poder apagar essa imagem do nosso fundo, do fundo da cena do nosso 3D Max, vamos acessar o painel Views. E aqui temos algumas opções de visualização. Então temos aqui Viewport Background e vamos colocar como Solid Color, uma cor sólida. Agora sim temos a nossa logotipo aí, vamos deletar esses dois objetos que havíamos criado, tanto a luz quanto a logotipo, e vamos voltar ao texto. Clicando sobre o botão G para visualizar o grid. Agora vamos lá na nossa ferramenta Painel Create, Shapes, e temos um botão lá embaixo chamado Text, que é o nosso texto. Clicando sobre a cena, sobre qualquer lugar na nossa cena, vamos criar automaticamente um texto, Max Text, que é um texto padrão. Esse texto está aqui na nossa aba lateral, Max Text. Basta renomear esse texto como qualquer nome. Então vamos colocar aqui Daniel, por exemplo. Já temos um texto 3D aí criado com o nome de Daniel. Agora vamos colocar outro nome. Vamos colocar aqui GFX Total. Vejam que agora temos um segundo shape, tá? Tá um pouco diferente aqui. Mas GFX Total. Temos o segundo shape criado. Observando bem esses shapes, nós percebemos que eles copiam as fontes do nosso Windows ou nosso Mac.
Então nós temos aqui a fonte Arial e temos várias outras fontes que são as fontes do Windows. Então se você tem uma fonte bem bacana e quer utilizar ela no 3D, basta adicionar a fonte lá dentro do editor de fontes do Windows. E aqui nós podemos adicionar a fonte ao nosso 3D. Adicionada a fonte desejada aí ao modelo, basta aplicar um novo Extrude. Então vou selecionar duas fontes aqui bem diferentes, tá? Selecionar os dois modelos e aplicar o nosso pequeno Extrude. Temos aqui a criação da extrusão dos nossos textos 3D, tá? Vejam aí, estamos na vista top, eu criei na perspectiva, então nós vamos visualizar pela vista top, mas aí basta mudar. Se eu quiser mudar essa fonte, posso selecionar a minha letra, selecionar o meu submenu Text, e aqui nós temos as fontes para poder selecionar, escolher a fonte desejada aí para o modelo. Agora, com essa fonte eu gostaria de arredondar os cantos. Esse canto muito quadrado não está legal para mim. Então vou deixar nesse tipo de fonte aqui, tá? Vamos deletar o Extrude, o modelo aqui, o nosso modificador Extrude, e vou aplicar uma nova forma de extrusão que é chamada de Bevel. Então vamos clicar aqui em Bevel. Veja que aqui em Bevel nós temos aqui o valor Amount. Então vou colocar aqui o valor 1. E aqui abaixo eu tenho o Outline, que significa a extrusão desse valor. Então aqui nós temos a linha e a extrusão da linha. Temos aqui alguns exemplos de aplicação. Feito esse procedimento, eu vou deixar aqui o valor 8 bem baixo. Diminuir um pouco o Outline também. Agora, o Level 2, a segunda etapa do nosso Bevel. Vamos colocar o valor 8 aqui um pouquinho mais alto. E na terceira etapa, o terceiro level, eu vou colocar esses mesmos valores do level 1. Então vamos colocar aqui level 1, canal 8 e outline, copiar e colar. Só que o outline eu tenho que colocar o valor negativo, então só colocar um sinalzinho de menos. Vejam que agora temos um texto um pouco diferente do que havíamos visto anteriormente. Temos aí a fonte Daniel, né? E com um pequeno chanfer aqui nos cantos dessas letras 3D. A aplicação de materiais fica bem fácil. Se você quiser aprender a aplicar um material diferente, temos vários tutoriais de aplicação de materiais. Então basta acessar os tutoriais e ver aí as diferenças. Outra coisa que eu sempre deixo bem claro é que você tem que ser curioso como aluno. Significa que eu ensinei sobre essas aplicações. É só isso que você vai fazer? Justamente não, né? Você vai acessar o painel aqui lateral. Nós temos aqui segmentos. Então vamos colocar os segmentos, vamos ver o que acontece. Adicionou segmento ao texto, beleza. Se eu aplicar a opção Smooth, então vai suavizar as quinas. Se eu aplicar a opção Mapping, não sei o que aconteceu. Tudo bem, pelo menos eu tentei, né? E assim sucessivamente, basta você ir adicionando aí algumas deformações, algumas alterações no seu projeto. Terminada essa parte de texto, agora vou fazer um efeito um pouquinho diferente aqui só para finalizar. Criei esse texto 3D aqui. Vamos criar um plane no fundo desse texto. Vou posicionar o texto aqui bem próximo do plane. Esse plane será um objeto, uma coloração escura. E a letra, eu vou colocar um material cromado. Então nós já conhecemos, nós já sabemos aqui que nós temos o ArcDesign. Aliás, o MentorRay, né, que é o renderizador, que possui o material ArcDesign. Para habilitar o MentorRay é a aba Common, Assign Render. E selecionar aqui NVIDIA MentorRay. Selecionou o renderizador, vamos adicionar um material qualquer ao nome, clicando em Standard, ArcDesign. ArcDesign é só adicionar aqui o template de material cromado. Então temos aqui o material Chrome, material que vai refletir bastante aí na nossa cena. Ainda na nossa fonte, eu vou selecionar somente a partir de trás desse texto. Então vamos converter esse texto aqui, vou dividir aqui, tirar essas divisões extras. Vou dividir esse texto, converter em Edit Poly, selecionar essas partes aqui do texto e vou arrastar segurando o botão Shift. E assim eu vou criar um novo elemento, um novo clone, aliás. A esse novo clone eu vou selecioná-lo e vou dar um flip. Para dar um flip na malha, para que a malha vire para frente do meu modelo, para essa direção.
Agora vamos posicionar esses dois elementos. Posicionamos aqui bem próximo ao plane. Ao elemento que eu acabei de extrair do meu texto, eu vou adicionar um material de brilho. Então vamos selecionar o material vazio, adicionar esse formato do texto que eu acabei de extrair, Standard, Arc Design. E Arc Design vamos colocar uma coloração verde, por exemplo, tá? Coloração que dá bastante ênfase aí, tirar o reflexo, que o reflexo não vai ser utilizado nesse caso. E habilitar aqui em Self Illumination Glow. Habilitar a opção e também selecionar a coloração verde. Vejam que aqui abaixo do Self Illumination nós temos a opção Visible in Reflection, tá? Para deixar disponível para os reflexos da cena. E temos aqui de iluminação de acordo com o Final Gather, usando o Final Gather. Fechamos aqui. Vamos iluminar essa cena agora. Vamos fazer um render primeiramente, né? Deixar aqui nessa vista. E vamos renderizar aqui somente como teste. Veja que o nosso objeto começou a iluminar atrás do nosso texto. O nosso texto ele está preto porque o nosso background ele é preto. Então se tivéssemos um background com uma coloração diferente, teríamos um texto brilhante. Um exemplo que eu digo, nós vamos acessar aqui o nosso background. Vamos lá em Render, Environment, clicar em None, Bitmap e escolher o nosso background. Neste caso aqui eu posso escolher até esse background da fachada, tá? Como teste. Vamos renderizar novamente. Veja que o texto agora ele tem outra aparência, tem a aparência de metal, de cromado, justamente porque eu tenho uma imagem de background. Isso significa que se você deve selecionar algumas imagens da sua opção aí, da sua vontade, pegue algumas imagens diferentes e coloque no background e faça testes. Nós podemos movimentar essa imagem do background, simplesmente arrastando conforme eu mostrei anteriormente, como instância. E nós temos aqui a posição, o offset dessa imagem. Vou arrastar aqui um pouco e renderizar novamente. Vejam que agora o texto ele vai se dispor de forma diferente. Tá? Então temos outro formato aí para o nosso texto. Vamos aguardar renderizar. Ok. Vou girar esse texto aqui que ele não está bem para o reflexo. O reflexo não está legal. Então vamos girar aqui 90 graus. Ok. Agora sim podemos renderizar novamente. E temos o texto 3D aí criado. Para o nosso último exemplo, conforme eu havia dito, para a gente poder criar o efeito de fundo, que é aquele efeito de brilho, vamos adicionar aqui o nosso Final Gather. Vamos lá no nosso painel Render Setup, Indirect Illumination. Temos aqui o Final Gather Draft. Vamos colocar o valor Bounces em 4 e colocar o Final Gather como Low. Agora eu vou renderizar mais uma vez, só que antes eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Então vamos lá, desmarcar a opção de Aspect. E eu vou diminuir um tamanho aqui da nossa visualização. Então vamos diminuir aqui. Ok, agora eu posso novamente renderizar. Observem que a iluminação ela começou a ser projetada aqui atrás da nossa fonte. Tá? Ela começou a aparecer, mas ainda não apareceu perfeitamente. Então vamos lá no nosso painel da fonte, tá? Onde nós temos a iluminação aplicada. E temos aqui Physical Units, tá? Que é o modo físico dessa iluminação. Vamos aumentar aqui o valor. Aumentar o valor para 10.000. Vou renderizar novamente. E agora temos o fundo brilhante aí da nossa fonte. Podemos observar também que em algum ponto, um pedacinho da nossa imagem que estamos utilizando, nosso modelo que aplicamos a iluminação, ele está aparecendo bem amarelinho aqui. Então basta acessar o modelo novamente e esconder manualmente mesmo. Enfim, utilizar a criatividade aí para poder desenvolver a partir desse conhecimento. Após desenvolver todos esses processos, basta ter conhecimento no menu lá Modify, painel Modify. Então aqui nesse caso, por exemplo, eu quero adicionar esse texto de uma forma curva. Então vamos selecionar o plane aqui. Vou selecionar tanto o texto quanto a minha fonte que está brilhando lá atrás do texto, tá? Que está gerando aquela iluminação. Selecionar os dois. A essa fonte aqui, primeiramente, eu vou adicionar aqui um modificador Shell para adicionar duas faces a essa fonte. Vamos lá no painel lateral, Shell. E agora sim temos duas faces para essa fonte.
E por último, vamos selecionar os dois modelos e aplicar o modificador Bend. O modificador Bend, para quem se lembra, é um modificador que gera torção nos objetos. Então aqui nós temos um efeito Bend, que é um efeito de torção do texto, tá? E aqui, mesmo exemplo, para você adicionar o texto a uma placa, por exemplo, adicionar o texto a um objeto curvo, enfim, pode se usar em várias aplicações. A direção tem que colocar aqui -90. E agora temos um texto aí bem aplicado ao nosso elemento. Então vamos posicionar o texto novamente. E vou renderizar o texto novamente aqui na cena. Bem pessoal, terminamos a nossa explicação. É um assunto um pouco delicado para se ensinar em alguns minutos, tá? Exige bastante introdução a esse assunto, exige bastante conversa sobre esse assunto, mas eu tentei passar a forma mais básica possível, a fim de que o pessoal que esteja acompanhando tente evoluir a partir disso, tá? Então nós entendemos que a iluminação do nosso objeto lá que havíamos aplicado atrás da fonte é uma iluminação gerada de um material, e esse material ele gera iluminação de acordo com o Final Gather. Significa que se eu melhorar o Final Gather, eu vou tirar essas manchas da cena, essas manchas que acontecem, porque essa iluminação ela é gerada pelo Final Gather. Também entendemos como criar a letra, deformar, entendemos como aplicar essas imagens de forma com fundo transparente, aplicar essas imagens em modelos reais. Então se você tem uma placa, ela está vazia, ela não tem nenhum nome, mas você criou um texto 3D e quer colocar nessa placa, basta tirar uma foto da placa, criar o texto 3D e renderizar e salvar como PNG, como fundo transparente. Aí você pode utilizar qualquer programa gráfico, seja o Corel, Fireworks, Photoshop, para poder adicionar essa imagem de fundo transparente à sua imagem real e assim compor uma cena, criar uma composição para o seu projeto 3D. Pessoal, aquele enorme abraço e aguardo vocês no próximo tutorial aqui no site FX Total.